Olá, bom dia. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Olha só, o professor está aqui em sala de aula, né? Aguardando ansioso pela volta dos alunos da escola da Jumper, né? Mas a gente sabe que estamos fazendo o possível para que o curso tenha sua continuidade, né? E que vocês também não percam a essência e não percam a qualidade do aprendizado. Tá bom, galera? Então nós estamos aí se preparando para mais uma aula. Vai ser uma aula bem legal, que a gente vai falar sobre um tema muito importante na indústria, no comércio, em toda empresa. Ela usa dessa ferramenta, né, para fazer o seu controle, e nós vamos aprender isso bem legal, ok? Antes de começar a aula propriamente dito, o professor gostaria de chamar um pouco a atenção de vocês aqui para a lista de chamada das aulas que a gente vem fazendo. Então essa vai ser a sexta aula que nós estamos fazendo online com vocês, e através dessas aulas a gente tem o controle também da presença de vocês, e isso é muito importante para a sequência do curso e para o aprendizado de vocês, que vocês participem, né? Mandem os seus feedbacks, mandem um like lá no canal, legal? Eu tenho acompanhado e vou fazer a lista da chamada de hoje, que eu já estou com saudade desses alunos amados, e nós vamos também dar um parecer aqui de como está a porcentagem de frequência de cada um, ok? Então, Ana Alice, Elis, Letícia, Gabriel Marcelino, Magnus Luiz, Micaelen da Silva, Nicole Regina e Rayana Jimenez, ok? Essa é a nossa turma do curso Auxiliar Administrativo. É um curso bem legal, é um curso que vai fazer bastante diferença na vida de vocês, mas basta que vocês estudem, adquirem o máximo possível deste conhecimento, ok, gente? Então, a Ana Alice, ela está com 80% de frequência dessas 5 aulas que a gente já participou. Isso significa, Alice, que você precisa mandar ainda alguns exercícios, corrigir alguns outros exercícios que você mandou ali para o professor deu algum feedback, né? A Elis, ela está com 30% de frequência dessas aulas. Então, Elis, precisa ser comunicativa ali no canal, manda um like ali pro professor, diz qual vídeo que tu já assistiu, não precisa mandar no grupo, pode mandar no particular, né? Diz qual vídeo que tu já assistiu daquela sequência de 5 vídeos que o professor preparou junto a contabilidade, a mundo contábil, ok? Sobre folha de pagamento. O Gabriel Marcelino, falta 2 lições ainda, está com 60% de frequência, tá? Falta duas listas de exercício de 2 aulas que ainda não mandou, Gabriel. O Magnus com 60% também, então tem alguns exercícios ali que Magnus precisa dar uma puxadinha ali, beleza? Micaela em 30%, junto com a Elis, precisa dizer para o professor quais vídeos que assistiu daquelas aulas sobre folha de pagamento, ok? Nicole, 40% apenas. Nicole, então dá uma estudada, verifiquem ali se teve dúvida em alguma aula, né? Manda ali para o professor também. E a Rayana também 50%. Então, Rayana, dá uma puxadinha ali, aproveita esse tempo, né? O tempo, digamos assim, livre, vago que vocês estão tendo para realmente estudarem, buscar esse conhecimento, ok? Que isso vai fazer toda a importância na vida de vocês. Professor, eu queria deixar registrado aqui também que da aula 17 à aula 22, nós vamos marcar uma avaliação, ok? Uma prova. Essa prova vai acontecer no momento que vocês retornarem para a sala de aula, tá? Então, fiquem com a matéria bem ligadinha ali, fazem os exercícios, vão treinando, tem bastante exercício ali para fazer, e isso é bem importante para vocês, tá? Então, a gente vai fazer uma avaliação da aula 17 à aula 22, que é a aula de hoje, né? Então, a aula 17 a gente falou sobre juros simples e montante. Então, bem bacana ali, aplicação de fórmula, né? Extrair dos conteúdos, extrair do problema as variáveis. Isso é bem legal. Aula 18,
juros compostos e montantes. Aula 19, cálculo de prestação. Como que se faz para calcular uma prestação de um eletrodoméstico que a gente comprou ou de um carro que a gente está pensando em financiar. Legal? Aula número 20, cálculo de desconto simples. E aula número 21, cálculo de desconto composto, certo? E a aula de hoje que a gente vai aprender sobre movimento de caixa, ok, gente? Então tá aí, o professor faz um alerta aí, uma chamada para mandarem os exercícios, mandem ali no particular mesmo, que o professor corrige, não tem problema nenhum. Eu dou um feedback no particular de vocês também, tá bom? Dizem pra gente como é que tá, se estão acompanhando, se estão com saudade, se estão com dificuldade, que a gente vai se ajustando aqui, tá? Hoje o professor fez essa chamada aqui, depois a gente vai ter um momento no quadro também para falar bem bacana aqui sobre movimento de caixa. Ok, galera? E como é que vocês estão? Contem um pouquinho ali, falem um pouquinho como é que tá esse momento, o que vocês estão aproveitando para fazer, né? O que está sendo legal, o que mudou na vida de cada um. Comentem um pouquinho sobre a vida de vocês também, é importante para nós, para a gente poder ir ajustando também, tá bom, galera? Vocês são importantes para a escola, são importantes para o professor, e juntos a gente vai trabalhando o melhor cenário possível mediante toda essa pandemia e esse ajuste de conduta, né? Esse ajuste que a gente procurou, todos nós tivemos que passar, né? Nós como profissionais, como empreendedores, como professores, todos tiveram que passar por uma adaptação, por uma mudança, né? Hoje eu estou aqui falando diante de uma câmera para os alunos, onde esse vídeo ele vai para um canal, né? Ele vai para um canal onde a escola teve que se desenvolver também, teve que criar esse canal para levar esse conteúdo para vocês. Então, todos nós tivemos que passar por essas mudanças e elas se fazem necessário, né? Mediante uma nova realidade que o Brasil, o mundo está vivendo. Beleza, gente? Então contem um pouquinho da história de vocês, é importante para nós também, tá bom? Nós vamos conversar hoje sobre um tema bem legal, que é a nossa aula de número 22, que fala sobre movimento de caixa, tá? Mas professor, o que é isso? Movimento de caixa, ou chamado também fluxo diário de caixa. Então a palavra fluxo já nos remete a movimento, né? Lá naquele lugar tem um alto fluxo de pessoas, é um alto índice de pessoas, né, circulando. Então fluxos são pessoas, fluxos são movimentos, né? Então a gente vai aprender aqui sobre o movimento de caixa. É uma das principais funções administrativas da empresa. Por quê? Porque é uma forma que a empresa, que o comércio, que a indústria tem para controlar tudo que entra no caixa da empresa e da mesma forma tudo que sai do caixa da empresa. Nós vamos entender o que são essas entradas e o que são essas saídas, ok? Mas o fluxo de caixa ela se torna essencial justamente para a empresa ter o controle financeiro, né, da sua empresa. Ela pode, com esse controle, determinar aonde que ela vai investir um determinado valor, quais compras que ela vai fazer naquele mês, em que momento que ela pode fazer o investimento num novo eletrodoméstico, né, num refrigerador de ar, num bebedor de água, numas cadeiras e carteiras. Então é o fluxo, o movimento de caixa que vai determinando tudo isso, né? Ele tem como objetivo controlar todo o dinheiro que entra e que sai durante o expediente da empresa. Então, a empresa abriu as portas, ela começa a lançar tudo que entra e também tudo que sai, né? E durante todo esse dia, todo esse movimento, ela vai fazendo esse controle. Então, como o professor falou, é através do movimento do caixa que a empresa pode organizar pagamentos de despesas, recebimentos de contas, né? O controle de estoques. Então, tem um determinado item na empresa
que ela precisa ter um estoque a mais para poder fazer o atendimento ao cliente. Então é através desse fluxo de caixa, desse movimento de caixa, que ela vai determinando para onde que vai os valores que sobra ali no final do dia, né? Então, é importante que esse controle seja feito minuciosamente, com bastante atenção. Por qual profissional? O profissional auxiliar administrativo ou assistente administrativo ou analista, né? Analista administrativo, dependendo da sua responsabilidade da empresa, ele vai começar a gerar todas essas informações. Ou num livro caixa, geralmente tem um livro que a gente adquire, né, nas papelarias, tem um livro caixa, mas esse já é bem pouco utilizado por causa das ferramentas de gestão que a gente tem dentro do próprio computador, do próprio dia a dia da empresa, né? Então, vocês que já estão aí estudando, fazendo cursos de informática, onde aprende um Excel, um Word, né? Aprende a montar uma apresentação em PowerPoint. Então, provavelmente esse fluxo de caixa, na maioria das empresas, já é feito através de um programa que é o chamado o Excel, né? Um programinha ali que tu vai fazendo através de células, um controle bem rigoroso disso, né? É importante que o saldo final do fluxo de caixa ele seja exatamente o que está guardadinho lá na gaveta do caixa. Então, a empresa vai começar o dia sempre com um valor de caixa para ela poder, já nos primeiros momentos do dia, fazer um pagamento, né, dar um troco. Então, esse valor é determinado pela empresa, né? Qual é o valor, mais ou menos, que eu vou abrir no meu caixa? Vai ser R$50, R$100, R$1.000? Dependendo do volume que ela gira, ela determina esse valor. E no final do dia, o saldo que sobra no caixa tem que ser exatamente igual ao controle que foi feito durante o dia, onde foi lançado todas as entradas e todas as saídas. Isso gerou um saldo. Esse saldo é importante que bata certinho com a realidade que está lá dentro da gaveta do caixa. Caso isso não ocorra, duas situações podem ter acontecido. Ou foi lançado alguma entrada ou alguma saída erroneamente, errada, né? Então precisa revisar todas as entradas e as saídas, ou teve algum desvio do dinheiro do caixa, né? Por isso que é um item bastante importante na indústria, no comércio, né, nas empresas, para saber também se não está havendo desvio de verba daquele dinheiro que está entrando na empresa, né? Então, todo o dinheiro que a empresa receber durante o dia, ou seja, através de uma venda à vista, recebimento de contas, recebimento de uma promissória, né, ela vai ser lançadas no campo entrada. Se vocês forem acompanhando ali na apostila de vocês, página 96, a gente vai ver o exemplo já a seguir de uma empresa, de uma movimentação de caixa de uma empresa. Então, tudo que entra em valor para a empresa, a gente vai lançar tudo no campo entrada, né? Então, a pessoa foi lá e pagou uma conta para a empresa, ou a empresa fez um empréstimo no banco, ela está recebendo um dinheiro, né? Ela recebeu uma conta, uma promissória, uma conta que foi feita parcelada, ela vai lançar tudo como entrada, ok? Da mesma forma, todo o dinheiro que sair da empresa durante aquele dia, seja para pagamento de vale, de funcionários, seja para pagamento de alguma conta de energia, seja para compra de um eletrodoméstico, seja de qualquer forma que sair um dinheiro do caixa para pagamento, esse vai ser lançado no campo saída, ok? A gente vai chamar esse dinheiro que está saindo de saída, né? O próprio nome já diz. Compra de materiais, compra de equipamentos, né? Ao final, nós vamos fazer um balanço. O que é o balanço? Nós vamos somar todas as entradas, vamos somar todas as saídas, vamos verificar o que tinha de saldo do dia anterior, nós vamos fazer esse balanço, vamos somar, vamos diminuir e
e vamos ver quanto que ficou o saldo daquele dia, né? O saldo atual. Mediante esse valor de saldo atual é que a gente vai conferir no nosso caixa se bateu com a realidade, e ali a empresa vai determinar, né, o que fazer com aquele saldo, se ela vai nesse momento vai guardar ou vai investir em algum outro imóvel, algum outro móvel, eletrodoméstico, enfim, algum benefício para a empresa, tá? Mas esse vai ser o controle que a empresa vai ter para trabalhar bem certinho com o fluxo de caixa da empresa. Beleza, gente? Então, aqui na nossa apostila tem um exemplo de uma empresa que é chamada de Mundo SA, que realizou a movimentação de caixa tal como descrita abaixo. Então vamos acompanhar lá uma data, né, do dia 1º de abril de 2020, por exemplo, e ela tinha um saldo anterior de R$ 135. Ela recebeu uma prestação do senhor Carlos Eduardo de Amaral de R$ 698. Também recebeu uma prestação do senhor Eduardo de R$ 821. Recebeu uma nota promissória. Observem que a nota promissória ela traz um número. Esse número é importante a gente lançar lá na nossa planilha, para a gente depois ter a certeza de que aquela nota promissória foi paga, foi recebida, tá? Então todo esse número de nota é importante a gente ter esse controle, esse registro, tá? Então uma nota promissória de R$ 1.826, recebeu uma nota promissória também de R$ 899, aí fez uma venda no valor, numa venda à vista de uma nota fiscal. A nota fiscal também vai trazer um número de nota fiscal, isso é importante a gente descrever lá no nosso item. Fez um valor de venda de R$ 921, fez outro valor de venda à vista de R$ 177, né? Fez uma venda a prazo de R$ 510. Observe que essa venda a prazo, ela vai entrar na movimentação desse dia, ok? Fez uma entrada de venda a prazo de R$ 110. Depois a gente vai ver tudo isso, o que são entradas e o que são saídas, beleza? Aí nesse dia a empresa precisou fazer a compra de um refrigerador com uma nota fiscal de R$ 1.645, tá ali. Pagamento de um boleto para a empresa Luminosos Viva Vida, então ela fez esse pagamento no valor de R$ 2.030 e fez um depósito bancário na Caixa Econômica Federal de R$ 1.700. Então tudo isso foi a movimentação financeira, a movimentação através de valores de reais durante o dia dessa empresa Mundo SA. E agora, com todo esse volume de informações, como que o auxiliar administrativo vai organizar essas informações e entregar para o seu gestor, por exemplo, um número de saldo atual daquele dia? Por exemplo, o gestor vai querer saber se ao final de todas essas movimentações o saldo foi positivo ou negativo. Aí ele vai ver por que o saldo ficou negativo, se ele comprou alguma coisa que não era para ter comprado, né? E também se o saldo foi positivo, quanto que ficou positivo. Ok, gente? Então, através de uma planilha bem bacana também, bem simples, a gente vai fazer todos esses lançamentos. Então, observem ali na apostila, já na página 97, que nessa planilha vai aparecer a data, o número da planilha, vai aparecer o nome da empresa, ok? Vai aparecer uma coluna, uma primeira coluna de documento, número. Depois o professor vai fazer um exemplo no quadro, simplificando um pouco tudo isso também. Uma coluna de histórico, né, onde vai mostrar toda essa movimentação. Uma coluna de entradas e uma coluna de saídas, ok? Então, o recebimento da prestação do senhor Carlos foi lançado como uma entrada, porque a empresa recebeu esse valor, ok? O recebimento da prestação do seu Eduardo também foi lançado como uma entrada, tá? Deixa eu ver aqui, ó.
o recebimento da prestação do senhor Eduardo é de R$ 821, ok? O recebimento de uma nota promissória também foi lançado ali como nota promissória. O recebimento da segunda nota promissória foi lançada no valor de R$ 899. O valor de venda à vista foi lançado, R$ 921 como uma entrada. O segundo valor de venda à vista também foi lançado como uma entrada, R$ 177. O valor de venda a prazo foi lançado como uma entrada também de R$ 110. E observem que na coluna anterior ele já vai fazendo a soma desses valores de entrada, ok? Depois começou a vir os lançamentos de saída da empresa, ou seja, todos aqueles valores que a empresa foi fazendo pagamentos, que são chamados de saídas. Então ela comprou à vista um refrigerador de ar, pagou R$ 1.645, colocou esse valor na coluna de saída e já descontou esse valor do saldo montante que estava naquele momento do dia. Ó, 5.452 era o montante de entradas daquele dia, até o momento que começou a ser lançadas as saídas. Então, 5.452 menos 1.645, que é um item de saída, já gerou um saldo de R$ 3.807. Foi lançado também o pagamento do boleto para a empresa Luminosos Viva Vida. Lembra que foi feito o pagamento de um boleto? Então, R$ 2.030 também foi lançado como uma saída. Se saiu do caixa da empresa. Então, saiu R$ 2.030 daquele montante que tinha de 3.800 e sobrou R$ 1.777, ok? E foi feito mais um depósito bancário na Caixa Econômica Federal de R$ 1.700, somando então um valor de R$ 77, ok, gente? Então, mediante esses lançamentos, a empresa começa a ter um controle e saber exatamente naquele dia o movimento do caixa. Ao final de 30 dias, ela vai fazer todo esse balanço, todo esse controle para saber no mês de janeiro, fevereiro, março, qual mês que deu realmente lucro, qual mês que deu prejuízo. E assim ela começa a fazer as suas análises, ok? De todo o valor que entrou na empresa, ela pode tirar algumas provas reais e continuar ali na tabela, na planilha, fazendo algumas contas também. Então, todas as entradas ela somou, deu R$ 5.452. Ela somou todas as saídas, deu R$ 5.375. E ela tinha um saldo anterior também, esse saldo que sobrou do dia anterior. Então, o saldo anterior de R$ 135. Deu a ela 135 mais os R$ 77 que sobrou desse dia, um saldo atual de R$ 212, ok? Então, esse saldo de R$ 212 foi o saldo final do dia da movimentação do caixa desse dia dessa empresa Mundo SA. Esse valor tem que estar lá disponível no caixa, né, real, no caixa físico da empresa, tem que ter lá R$ 212. Caso esses 212 não esteja lá, é porque ou foi lançado alguma entrada ou alguma saída errada, ou teve o desvio desse R$ 212, que daí a empresa precisa apurar. Legal, gente? Então é um exemplo bem bacana, é um exemplo bem tranquilo de se fazer, tá? O professor deixou ali no quadro também um outro exemplo que a gente vai fazer, e aí depois a gente vai partir para o nosso exercício. Tranquilo até aí? Espero que tenham entendido, tá? E a gente vai fazer agora um segundo exemplo também, um pouco mais simplificado disso. Beleza, galera? Enquanto isso, vão dando uma boa lida na apostila, vão dando uma revisada,
né? Voltem o videozinho ali, ver se ficou alguma dúvida, beleza? E assim a gente vai, ó, continuando o nosso curso aí de maneira muito legal. Beleza? Um abraço!